Oi pessoal, a crítica de hoje é sobre o filme Premonição 6, Laços de Sangue. E nossa, eu adoro a série Premonição, a série de filmes, apesar de alguns eu achar mais fracos do que outros. Mas desde o primeiro filme é uma série de terror que me interessa muito, porque ela é como se fosse um slasher ou seja, um terror em que um assassino persegue adolescentes, mas tirando esse personagem do assassino e deixando a própria morte lá sem intermediários. Eu acho isso uma sacada muito interessante, até mais assustadora, né? Porque não é todo mundo tem medo da morte, assim, e ela é uma realidade inevitável. E esse Premonição 6 em particular, ele acrescenta algo que para mim o torna ainda mais assustador do que os outros longas-metragens da franquia. Que é o seguinte, ele tem uma família no centro. Ele começa primeiro com uma história de muito tempo atrás, depois uma jovem começa a ter essas premonições, esses pensamentos. Aí tem toda uma história que eu não quero dar detalhes, envolvendo livros, de do que vai acontecer com aquelas pessoas daquela família, e que exploram de uma maneira muito bacana o legado da franquia, toda essa mitologia por trás dessa questão da morte, que aparentemente é uma coisa tão natural, mas que aí ganha contorno sim de muito terror. E é bem assustador, e é muito bacana também o modo como o filme é dirigido, pela dupla de diretores, porque ele, ao mesmo tempo que ele que ele parece que a todo momento vai acontecer alguma coisa, nem sempre acontece. Então você fica naquela angústia esperando acontecer, e ter essa dinâmica familiar, ter uma família no centro, acho que fortalece bastante, porque dá um tom de veracidade, como se aquilo estivesse acontecendo com a nossa família, como que a gente reagiria. É uma dinâmica muito familiar, né? Sem trocadilhos, como os espectadores. Bom, eu comecei assistindo a franquia não tão apaixonada assim. A bem da verdade, eu não sou chegada nem a terror básico. Eu amo suspense, mas não gosto de terror. Mas eu fui chamada por uma coisa que me atrai, que é a questão da premonição, a questão de se tiver viagem no tempo, se tiver uma premonição que depois na trama você entende porque aquilo era assim, aquela coisa, eu amo. Mas quando eu fui ver esse não era bem assim. Mas eu fui gostando, teve um em particular que foi horrível, eu não me lembro nem qual o número que ele era. Acho que o 4. Mas agora, no 6, ele me surpreendeu por algumas coisas. Primeiro que o início dele já me encanta, porque ele já convida a uma época diferente. A gente estava ali tipo nos anos 60, esse final de 50, da década de 50, início da de 60. E aí, a magia, como as pessoas dirigiam carros, que carros que eram esses, o amor, né? A construção desse enlace, dessa relação, tudo era diferente. Aí tem os meninos da época que são uns... Ai, eu não posso falar aquela palavra, mas eles são uns danadinhos, mas não podem ser como os danadinhos de hoje. Então tem tudo aquilo, e esse em particular me irritou muito, que eu falei assim, ai, nada que manda esse bichinho fazer, ele faz, me irrita. Mas tudo bem. E a sequência toda que acontece no início me encantou. Porém, Sofia, eu senti uma quebra quando sai daí e passa para a, digamos, neta dessa pessoa que apareceu no primeiro momento, que era um sonho dela, e isso eu não devia ter contado, né? Não, mas isso não é spoiler, não. A história tem muito mais desdobramento. Bom, então eu senti, primeiro assim, você não consegue se sentir contextualizada ali de ela na universidade, como funciona para eles lá. Então você não tem também um choque quando ela sai de lá. E ela volta para começar a tentar entender tudo o que estava acontecendo. E aí cai nessa questão da família que a Sophie falou, que eu sinceramente me deu raiva do pai dela. O pai dela parece um coadjuvante, porque fica lá meio duro. Mas ele é um coadjuvante. Mas parece um figurante, né? Figurante. Exatamente. Era essa expressão que me fugiu.
um figurante que não tinha muito a dizer. E na realidade era preciso que que a gente entendesse por que aquela família estava ali com o pai no centro, né, das questões, por que o filho mais novo não era assim com a irmã, enfim. E depois a gente é convidado a conhecer os tios dessa menina, e aí sim eu gostei, porque a relação passa a ser mais bonitinha, sabe? Sim, sim. E aí aquela coisa, aí você pensa assim, não é possível que vai acontecer aquelas coisas de premonição, aquelas mortes sanguinolentas. E é aí que reside todo o diferencial, porque me comprou. Porque assim, é tudo, você fica o tempo todo num suspense, sem saber o que vai acontecer, você ri, porque tem algumas coisas que parecem tão, gente, isso na vida real não vai acontecer nunca, essas coincidências, mas, no entanto, você não ri desfazendo. Você ri porque aquilo tudo é divertido, mas, para quem está contando história, tem uma lógica. E então não é chato, aí tudo passa a ser mais gostoso de assistir. E quando você dá aquela respirada, igual quando eu dei a respirada no Arraste-me para o Inferno, é que acontece, aí, não, já fiquei chateadinha, mesmo porque o irmão da Estefânia Aqui não dei spoilers. Um fofo. Esse spoiler eu posso dar. É um lindinho, gente. Eu fiquei encantada como é que o menino é tão fofinho e bonitinho. Ele parece realmente um menininho, ele é bem novinho. Acho que dá vontade de fazer assim na bochechinha dele, sabe? Mas já é um rapaz, você tá saindo do ensino médio. Mas é legal, né? Essa dinâmica da família me comprou nesse sentido de me fazer ver algo mais real, e por ter pessoas mais jovens, algumas mais fofinhas, outras nem tanto, mas são pessoas que se encontrariam na vida real, então foge um pouco, sai um pouco daqueles arquétipos de que você não se importa tanto com os personagens. Claro que não vai ter um grande drama, um grande suspense. O foco são mortes bem sanguinolentas, e isso o filme também oferece de maneira bem interessante. Que melhor, né? No Premonição 6, conseguir trazer novidade e agradar a gente, valeu a pena ter saído de casa para assistir ao filme. E você? Você assistiu? Gostou? Conta pra gente aqui nos comentários. Dê a sua opinião. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até.